Galera, vocês têm ideia de como uma simples lanchonete de beira de estrada virou um império global, presente em mais de 100 países e servindo mais de 60 milhões de pessoas por dia? Você já parou para pensar que por trás daquele hambúrguer que a gente come sem pensar, existe uma história cheia de brigas, traições, sonhos roubados, ideias revolucionárias e uma ambição que mudou o mundo? E hoje a gente não vai falar só do lanche, galera. A gente vai contar a verdadeira história por trás do McDonald's. E não é aquela versão bonitinha que você vê na propaganda. Não, galera, é realmente a história real. Uma história onde dois irmãos criaram algo genial, mas foram engolidos por um empresário com fome de poder. E esse homem transformou um restaurante de bairro num símbolo máximo da cultura americana. E se prepara, galera, porque a jornada de hoje é sobre visão, estratégia, polêmica e sobre como uma ideia simples pode dominar o mundo se cair nas mãos corretas. Fica com a gente até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você olha para o McDonald's para sempre. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha e não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E então, vambora nessa, respira fundo e vem com a gente em 1940, aonde tudo começou. Galera, e a história do McDonald's começa em 1940, na cidade de San Bernardino, na Califórnia, Estados Unidos. Dois irmãos, Richard e Maurício McDonald, conhecidos como Dick e Mac, abriram um pequeno restaurante chamado McDonald's Bar. Naquela época, galera, o restaurante drive estava virando moda e as pessoas estacionavam o carro, faziam o pedido e eram atendidos por garçonetes conhecidas como car hops. O restaurante dos irmãos McDonald era um desses grandes, movimentado e com um cardápio enorme, com mais de 25 itens diferentes, incluindo churrasco, sanduíches e milkshakes. Mas depois de alguns anos, os irmãos começaram a perceber algo importante. A maior parte do lucro vinha apenas dos hambúrgueres, das batatas fritas e dos milkshakes. E não fazia sentido manter um cardápio tão grande e lento de preparar. Eles também notaram outro problema. O serviço drive era caro e confuso. As bandejas quebravam, o lixo aumentava e os pedidos demoravam demais para sair. Foi aí que então, em 1948, eles decidiram fazer algo ousado. Fechar o restaurante por alguns meses para reformar tudo e criar um novo conceito. E foi algo revolucionário, pessoal. Eles reabriram o restaurante, agora com um novo nome chamado McDonald's, pessoal. Antigamente era McDonald's Bar. Então eles retiraram o bar e ficou somente o nome que a gente conhece hoje, McDonald's. Agora, com um cardápio minimalista, apenas com 9 itens: hambúrgueres, cheeseburger, batata frita, milkshake, refrigerante e alguns outros complementos. Eles chamaram o novo sistema de Speed Service System, ou sistema de serviço rápido. A ideia era inspirada nas linhas de montagem das fábricas da época, como a da Ford. Cada funcionário tinha uma função específica. Um só colocava os pães, outros fritavam os hambúrgueres e outros montavam os lanches. E isso, galera, foi uma revolução total. Os clientes já não eram mais atendidos por garçonete. Agora, eles faziam um pedido direto no balcão e pegavam o lanche na hora. Era rápido, barato e padronizado. A comida vinha servida em papel descartável, sem pratos nem talheres. Isso reduziu custos e acelerou tudo. O foco era eficiência máxima e a experiência era a mesma para todos. E foi aí, galera, que nasceu o conceito moderno de fast food. O restaurante logo virou uma sensação em São Bernardino. As pessoas vinham de longe para ver o restaurante mais rápido da América. O símbolo da marca era um personagem Speed, um homenzinho sorridente com uma cabeça em forma de hambúrguer e um corpo de cozinheiro. A qualidade era consistente e o preço imbatível. Em poucos anos, os irmãos McDonald's estavam ganhando
dinheiro e pensavam em abrir novas filiais. Mas aqui, galera, entra um ponto muito importante. Os irmãos não eram ambiciosos como um empresário de expansão. Eles queriam apenas manter o controle e a qualidade. E foi aí que apareceu um homem que mudaria tudo, Ray Kroc. Ray Kroc era um vendedor de máquinas de milkshake. Mais precisamente, ele vendia um modelo chamado Multimixer, capaz de preparar 5 milkshakes de uma vez. Ele viajava de cidade em cidade tentando vender suas máquinas, quando um pedido chamou a atenção dele. Um restaurante na Califórnia havia encomendado 8 máquinas de uma vez só. Isso era totalmente fora do comum, gente. Curioso, Ray quis ver com os próprios olhos o que estava acontecendo em San Bernardino. E o que ele encontrou lá mudou o rumo da história. Quando Kroc chegou ao restaurante dos irmãos McDonald, ele ficou impressionado com a eficiência. Tudo funcionava como um relógio. Os funcionários se moviam em harmonia e os pedidos eram entregues em menos de 1 minuto. Kroc viu ali o futuro da alimentação moderna. Ele não pensou apenas em comida, ele viu um sistema que poderia ser replicado em qualquer lugar do mundo. Depois de conversar com os irmãos, ele propôs uma ideia: criar um modelo de franquias da marca McDonald's e ele seria o responsável de levar aquele sistema para todo o país. Os irmãos toparam, mas com condições. Eles queriam manter o controle da qualidade e aprovar pessoalmente todas as novas franquias. E foi aí que então, em 1955, Ray Kroc fundou uma nova empresa, a McDonald's System, e abriu o primeiro restaurante sob a sua administração. Esse restaurante é considerado o primeiro McDonald's da era moderna, o primeiro da rede de franquias que conhecemos até hoje. Ray Kroc era obcecado por eficiência e padronização. Ele acreditava que o sucesso viria se cada restaurante fosse idêntico ao outro. Mesmo sabor, o mesmo tempo de preparo e o mesmo sorriso no atendimento. Gente, ele estava muito certo. E em poucos anos, o McDonald's virou um sucesso em diversas cidades. Mas Kroc começou a se irritar com as limitações impostas pelos irmãos McDonald. Eles queriam crescer muito devagar e Kroc queria dominar o país. E o atrito virou inevitável. Kroc queria liberdade para expandir e inovar, mas os irmãos travavam cada decisão. E foi aí que ele decidiu comprar o negócio inteiro, galera. Ele investiu 2.700 milhões de dólares. E esse valor na época, pessoal, era uma fortuna. O acordo dizia que os irmãos receberiam também 1% do lucro vitalício da empresa. Mas essa parte, segundo muitos historiadores, nunca foi paga. Depois da compra, Ray Kroc tinha um controle total. E o restaurante original dos irmãos, em San Bernardino, ficou de fora do acordo. E, gente, vocês não vão acreditar. Sabe o que o Kroc fez? Ele acabou abrindo um outro McDonald's do outro lado da rua e acabou tirando os irmãos do negócio. Com o controle total, Ray Kroc transformou o McDonald's em uma verdadeira corporação. Ele criou modelos de franquia mais bem-sucedida do mundo. E o segredo não estava apenas nos hambúrgueres. Kroc entendeu que o verdadeiro poder estava na terra. Ele criou uma empresa separada, a McDonald's Corporation, que comprava os terrenos onde as franquias seriam construídas. Depois ele alugava esses terrenos aos franqueados, ou seja, o McDonald's não lucrava só com a comida, mas também com o imobiliário. Gente, foi um golpe de gênio. A partir daí, o crescimento foi explosivo. Durante os anos 60, a marca se espalhou pelos Estados Unidos e começou a chegar a outros países. A comunicação também mudou. Nascia a era do marketing da felicidade. E, gente, foi aí que então, em 1963, surgiu o mascote Ronald McDonald, que todo mundo conhece, que representava a alegria e a infância e se tornou um símbolo mundial. O sanduíche fez tanto sucesso que em 2 anos depois já estava no cardápio de todas as unidades.
Foi também nessa época que o logotipo dos Arcos Dourados se consolidou. Nos anos 70 veio o McLanche Feliz, voltado para as crianças, e com ele a ideia dos brinquedos colecionáveis, que virou febre em todo o mundo. Mas junto com o sucesso vieram as críticas também. A McDonald's passou a ser acusada de promover hábitos alimentares ruins, de usar muita gordura e açúcar e de influenciar crianças com publicidade agressiva. Mesmo assim, a empresa se adaptou, criou versões mais leves dos lanches, investiu em saladas, frutas e refrigerantes sem açúcar. Também começou a se preocupar mais com o meio ambiente, reduzindo plásticos e reciclando embalagens. Nos anos 80 e 90, o McDonald's enfrentou uma nova concorrência, como o Burger King e o Wendy's, e o Kroc precisou inovar constantemente. E foi nessa época que ele lançou o Drive-Thru, as cozinhas automatizadas, e expandiu a sua presença internacional. A década de 90 marcou a entrada da marca em mercados gigantes, como a Rússia, China e a Índia. E em todos esses países, ela adaptou o cardápio aos costumes locais. Na Índia, por exemplo, o hambúrguer bovino foi substituído por versões de frango ou vegetais. No Japão, o McDonald's criou o Web Burger, feito de camarão. E aqui no Brasil, surgiram clássicos locais, como o Cheddar, McMelt e o Mac Brasil. O segredo do sucesso continuava sendo o mesmo: rapidez, padronização e família. E hoje a McDonald's está presente em mais de 100 países, com 40 mil restaurantes e 70 milhões de refeições vendidas todos os dias. A McDonald's é uma das marcas mais conhecidas do planeta, ao lado de nomes como a Coca-Cola. Mas por trás de toda essa grandeza existe uma história humana, a de dois irmãos simples que queriam apenas servir um bom hambúrguer, e de um homem ambicioso que transformou essa ideia em um grande império. O McDonald's mudou o mundo da alimentação, da publicidade e até da cultura moderna. Criou um novo estilo de vida, moldou hábitos e influenciou gerações inteiras. E tudo começou com uma pequena cozinha de San Bernardino, com dois irmãos, um sonho e uma grelha. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou, faz o quê? Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Pessoal, isso ajuda a gente bastante a continuar criando conteúdo para vocês, tá? Esses vídeos dão muito trabalho, pessoal, a gente tem que pesquisar, fazer, roteirar, editar, então a gente só pede o like de vocês. Não custa nada, deixa o like aí no vídeo. Então, se você gostou, valeu, muito obrigado, pessoal, por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.